Olá, pessoal do Real Podcast, tudo bem com vocês? Sou Fernanda Ribeiro, a host desse podcast. Estou aqui hoje com um episódio muito interessante, né? Vida saudável. É possível? A gente está chegando no final do ano, né? E agora todo mundo vai falar em mudança. Agora é a hora que a gente planeja que ano que vem eu vou fazer, vou acontecer, né? A dieta já não vai mais para segunda-feira, a dieta só vai a partir de ano que vem. Ano que vem eu vou começar atividade física, ano que vem, tudo já vai ano que vem. Como é que, o que é que você fala de mudança? Qual a primeira mudança que precisa ter? Eu vou fazer, talvez saia um corte muito bom sobre isso. Eu vou dizer para você que 2025 não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa. Quem tá gordo vai continuar gordo, obeso, né? Como eu falo assim, mas quem quiser obeso também, tá? Sobrepeso também. Quem está com problemas financeiros vai continuar do mesmo jeito, se não se organizar. Então, a mudança, ela começa na decisão. A frase que eu mais uso, sem resultado não há. Sem decisão, não há resultado. Exatamente. E sem resultado também não há decisão, porque a decisão ela tem que ser contínua. A gente vai tendo resultados e vai continuando decidindo sobre esse resultado. Então, a mudança ela começa no eu. A partir do momento que eu paro na frente do espelho e listo, tá? Vamos lá, vou fazer uma rota. Eu cheguei em casa, pego um caderno e escrevo. O que é que eu não gosto em mim? Escrevo, não precisa escrever muita coisa, porque senão vai aparecer demais aqui. Aí eu vou escrever só 2. Eu sou estressado e eu estou obeso. Tudo bem. Aí você identificou. O que é que você vai fazer sobre isso? É o que importa. O que é, não é o que você é, que é o mais importante. É o que você vai fazer com isso. Então, se você é mais estressado, vai ter que fazer um yoga, vai ter que fazer uma terapia, vai ter que conversar mais, vai ter que contar de 1 até 10 antes de responder as pessoas. Se você é obeso, você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que fazer dieta. Então, é o que você vai fazer que importa. A gente perde muito tempo se condenando. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí vem outros e apontam, você é isso, você é aquilo. A gente vive nesse ciclo que é muito mais proveitoso se a gente procurar mudar. É muito mais gratificante se a gente conquistar a mudança. Então, é mais proveitoso mudar e é muito mais gratificante conquistar a mudança. A felicidade é justamente quando a gente vence esses obstáculos, né? Então, primeira coisa, para 2025, faz um exame de quem você é, né? Analisa quem você é. Aí depois você diz o que é que eu estou fazendo para poder mudar isso. Se não for nada, vai continuar a mesma coisa. Pode pular 1000 ondas, vai continuar a mesma coisa. Se pular 1000, ainda pode perder umas 300 gramas. Se não for beber depois. Se não for beber depois, se não for comer, né, porcarias em excesso depois. E agora, pessoal, eu digo assim, sobre nutrição e final de ano, né? A gente tem que aproveitar os bons momentos, o Natal, né? Quem gosta de comer arroz com uva passas, né? Comer, com passas, comer. Quem gosta de comer o peru, comer. Ao final de ano, não é para você ser radical com você, querendo mudar, porque essa mudança não vai ser consistente. Então, é para você aproveitar o seu Natal, você aproveitar o seu Réveillon, mas o que é que eu faço comigo? Eu não cometo excessos, né? Então, eu treino também dia 25, dia 24, dia 25. Eu treino dia 31, eu treino dia 1º. Então, assim, para mim é um estilo de vida. Então, para mim, não interfere muito, assim, o final de ano. O dia após dia, né, foi definido por Deus. O calendário é gregoriano. Então, a gente não tem negócio de Natal, Réveillon, Páscoa. Não, a gente está vivendo nosso estilo de vida. Então, acordei de manhã, eu posso na Páscoa lá comer um pedacinho de ovo depois. Tudo bem, mas eu treinei de manhã, não mudou nada. Não é porque é Páscoa, é Semana Santa que eu tô... Não é por isso. É o meu estilo de vida. Então, defina um estilo de vida que vai ser muito mais proveitoso, como eu disse. E tem uma coisa interessante, né? Que a refeição, ela é muito emoção. Existe aquilo que... Onde é que você leva a pessoa íntima na sua casa? Para a cozinha. Cozinha. A pessoa íntima a visita da sua casa vai para a sala. A íntima vai para a cozinha. Qual é o lugar que a gente... Vem preparar, né? Vem ajudar a lavar os pratos exatamente, e ficar ali para uma conversa mais aconchegante. Não se mexe na geladeira de ninguém. A geladeira é algo sagrado, né? E, assim, essas festas é algo que vem a emoção. Então, comida é afeto. Você está ali, a celebração é em volta de uma mesa.
tudo que acontece, né, festa, tudo é em volta de comida, tudo a gente vai comemorar, tem que ter a comida, né? Então a gente não está condenando, não se condena a comida, mas é o que você vai aproveitar. Eu vou aproveitar esse momento agora com a minha família, comemorando, né? Mas eu vou ver que o foco daquilo não é estar comendo, mas é estar tá junto, tá comemorando, tá trocando, tá fazendo uma troca de afeto ali. Eu acho, Fernanda, que as pessoas se preocupam tanto com isso, sabe por quê? Porque em determinados momentos, né, da vida delas, e da minha também, da nossa, a gente pode ter tido algum objetivo e por uma data dessa a gente perdeu o foco, né? Acontece muito. A pessoa diz assim, eu vinha tão bem depois do Natal e depois do Réveillon eu perdi tudo. E isso acontece de forma repetitiva, então a gente já fica apreensivo e no Natal e no Réveillon. Mas sabe o que é que acontece? A gente falou de sensação, né? A gente falou de emoção. Então, existem micro-organismos em nosso corpo que se alimentam desses alimentos que são mais festivos, mais gostosos. Então, quando a gente dá esse alimento, esses micro-organismos se multiplicam. E aí, no dia seguinte, ele já está pedindo mais. E aí, manda mais açúcar, manda mais farinha branca. Aí, o que é que a gente faz? A gente já entende que não é uma vontade só nossa. É uma vontade orgânica, que a gente criou por esses micro-organismos que estão se alimentando, que são bactérias, que estão se alimentando dessa farinha branca, desse açúcar, desse sal. Então, no dia seguinte, a gente já controla. Não fica repetindo, não fica comendo a refeição do Natal até o Réveillon. Chegando no Réveillon, faz aquela feijoada e come a semana toda até o dia 7. Né? Não deixa de treinar porque é Natal, porque é Réveillon. Vai treinar, vai fazer uma atividade física, vai produzir dopamina. Eu acho assim que o Natal é a comemoração, tem essa coisa do Papai Noel, né? Mas o Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, né? Então, a coisa mais feliz que é para Jesus é a gente estar bem. Exatamente. A gente está se sentindo bem. Né? Eu costumo dizer assim, em consulta mesmo, não é trazendo religião nem nada para uma consulta, nem aqui também, mas eu acredito em Deus e eu digo assim, Deus está torcendo para que dê certo. Então, como é que no Natal você só vai fazer aquilo que vai depreciar a sua saúde e vai permanecer nisso por um ano sequente inteiro, né? Exatamente. Tá comemorando o quê? O que é que você está comemorando, né? Então, é uma coisa para a gente parar e examinar. A gente está comemorando a vida e a vida precisa de qualidade de vida. Perfeito, perfeito. E falando em comemorações e em realizações, você está lançando o seu livro, né? Sim. E fala um pouquinho dele. Fala um pouquinho do que te motivou a fazer esse livro. Coisas incríveis acontecem quando você está sozinho, né? Então, assim... Achei fantástico o título. Eu pensei, assim, nesse título e eu vi como é que estava a minha vida em um momento onde eu estava sozinho. Eu estava em Lisboa, estava viajando e eu pensei assim, rapaz, que eu vi uma pessoa falando que tinha que ter cachorro, escrever um livro, né? Tem aquele negócio. Aí eu falei, plantar rapaz, uma árvore. Plantar uma árvore, né? Já plantei. Por que não escrever um livro? E aí eu parei para pensar nisso, como é que eu estava me sentindo naquele momento. E aí eu tinha terminado um relacionamento, tinha mais ou menos uns 2 meses, 3 meses, não sei por exato, mais ou menos uns 3 meses. E eu estava naquele momento de solidão, porque a solidão ela é neurobiológica. Então, o nosso corpo reage. Não existe botão de desliga, pai. Você pode conhecer, ler livro de autoajuda, fazer terapia. Não existe botão assim de desliga. Eu sou pós-graduado em neurociência, mas eu sei que, independente de eu conhecer a trajetória da minha emoção, eu não consigo apertar o botão de desliga. Então, eu tenho que ter muito cuidado onde é que eu vou colocar o meu pé. Hoje eu tenho mais cuidado onde eu coloco o pé do que tirar dele, porque eu sei que para tirar o pé dali, se for necessário, é difícil. Eu digo isso em qualquer tipo de relacionamento, amizade, família, né, que a gente tem uma relação direta com a nossa família e constante com a nossa família. E, às vezes, a gente tem relações com a família que sugam as nossas energias. E isso dá uma sensação mesmo de solidão no mundo, né? E a gente tem que buscar conhecer a solitude. Porque é na solitude que a gente se encontra. Então, se nós nos encontramos, jamais estaremos sozinhos. Ana Sui disse que a solitude é um nome bem bonito para a gente poder enfrentar a solidão, né? Enfrentar a solidão, exatamente. Porque a sensação da solitude, ela faz com que a gente tenha um poder de autoconhecimento, um poder de espiritualidade, que também é muito necessário para a gente controlar a sensação da emoção do corpo. Sim. A espiritualidade ajuda muito nisso, a gente desenvolvendo. E eu comecei a escrever e... Nisso eu pensei em algumas coisas. Uma das coisas que eu quero falar aqui, para não me estender, é sobre o rompimento. Né? Então, assim, o rompimento... Primeiro eu digo que solidão
né? Não é solitude. E nem solitude é solidão. Então, não estou falando da mesma coisa e depois eu espero escrever coisas incríveis e acontece quando você está acompanhado, né? Porque estamos sempre acompanhados Sim. também. Eu quero dar uma sequência disso. Estou aqui agora acompanhado por você e está acontecendo uma coisa incrível. Então, também quero escrever esse livro e também quero escrever um livro sobre o silêncio. Mas eu tive a inspiração que para escrever sobre o silêncio eu tenho que ficar em silêncio. Então, eu vou esperar mais um pouco. Então, 100% em silêncio. E, Eu só vou escrever. E os barulhos internos ficam onde? É exatamente isso que esse livro vai trazer, né? Eu quero ficar em silêncio de ambiente, justamente eu e a escrita. Sim. Então, para poder escrevendo a inspiração que vai vir sobre esse silêncio. A voz do silêncio. O silêncio tem voz. Sim. Então, a gente jamais vai ficar em silêncio 100% nesse silêncio do multi que a gente conhece da televisão. Mas no silêncio está a inspiração, no Sim. silêncio está a fé. E aí, eu pensei, né, voltando para o Coisas Incríveis Acontecem Quando Você Está Sozinho, eu pensei sobre o rompimento, que é o quê? Onde é que a maioria das pessoas degradam a sua vida? É quando tem rompimento. Né? Então, elas não sabem assimilar o rompimento. Eu também não soube assimilar o rompimento. E até hoje eu ainda preciso aprender. O rompimento, ele vem desde a gestação, né? Quando a gente nasce, eu acho que é o pior rompimento que tem. A gente estava com 300 milhões de espermatozoides do lado, correndo, né? Aí chegamos só nós. Aí já estamos só ali, né? Então, aí depois a gestação, a gente sai de casa, os adultos, vai crescendo. E em todas as fases da nossa vida, a gente tem uma coisa que a gente está fazendo, é experienciando o amor. Sim. Então, o rompimento é uma coisa muito importante dentro do amor. Por quê? A gente nasce, a nossa mãe, primeiro amor. O nosso pai, aí na sequência, os avós, os tios, os primos. Quem não tem pai, não tem irmão, não tem, também vai experienciando na sequência do que vai aparecendo ali e do que vai se conectando mais, das relações primárias. Aí depois na escola, ama um coleguinha, aí vai criando amizade, aí vai arruma um namorado, uma namorada, aí continua, aí casa, aí depois tem filho. Então volta um novo ciclo do amor. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo isso tem união. Mas dentro da união foram necessários vários rompimentos para a gente selecionar quem é que a gente queria ao nosso lado. Mas o que é que acontece com a maior parte dos rompimentos? A reação que existe nas relações com o rompimento. A pessoa começa a achar que todo mundo é ruim. A pessoa começa a achar que todo mundo é falso, que ninguém presta, que o mundo não vale nada, que eu só quero ter cachorro. Entendeu? Então, se a gente não entender que o rompimento é algo necessário para a gente evoluir, a gente deixa de acessar o amor, que é a base da vida. Sim. Então, por isso eu escrevi sobre o rompimento nesse livro, e eu acho assim uma coisa que a gente precisa praticar, é reconhecer a importância dos rompimentos que tiveram na nossa vida. Porque hoje tem muita gente ainda amargurada com os rompimentos que tiveram. E aí vira um acúmulo, vira uma bola de neve, e ali vai transmite para as pessoas ao redor, entende? E aí vai deteriorando os ambientes. E a gente está aqui para poder construir bons ambientes, boas ligações, boas amizades, bons relacionamentos. A gente está aqui para isso. Então, é bom a gente entender esse rompimento necessário na vida, em todos os sentidos. Né? Principalmente esse dopaminérgico, né? Porque o amor, ele gera uma dopamina endógena. E aí, quando você vê que aquela pessoa não é o que você esperava, aí o que é que acontece, né? A frustração, frustração. O apetite não retrai. Quando se termina um relacionamento, quando briga com o pai, com a mãe, quando perde alguma prova na faculdade. Ou retrai ou você quer engolir o mundo, né? Normalmente, quando retrai, a pessoa não está entendendo ainda que é um rompimento. Normalmente, ela ainda não está entendendo. Ela tem esperança que aquilo vai dar certo. Então, ela fica ansiosa para ver o destino daquilo. Aí é um assunto que a gente pode falar neurocientificamente em outro momento, né? É um assunto assim muito interessante, que às vezes a gente confunde o apetite com ansiedade. Com frustração. Você quer, é muito, muito interessante, porque fica provado, né, que a gente não tem como trabalhar uma coisa sozinha. A gente precisa trabalhar em conjunto. A gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. Eu acho que ainda, hoje em dia, eu acho que a gente já vê muito isso nos consultórios, mas eu vejo muito dentro do consultório de psicologia, muitos psicólogos só colocando, atribuindo ao, vamos lá, isso aqui é só psico. Aqui a gente, como é que tá? Mas a gente faz como? Para onde é que vai? Onde é que pode ajudar isso aqui? Né? Então, eu acho que a importância de olhar
né, e de profissionais que olham o ser humano como um todo e não só façam uma contagem de calorias ali, eu acho que é onde faz grande diferença. Porque quando você traz a nutrição hoje, eu acho que foi isso que fez com que eu te procurasse para a gente fazer uma parceria, é que eu vejo dentro nas suas postagens, eu vejo quando você fala dos seus pacientes, você fala sobre um todo, sobre um estilo de vida, sobre um indivíduo integral e não só uma parte. Né? Não só uma questão de uma perca de peso, de massa, até porque a gente sabe que muitas vezes o peso ele tem uma função. Ele tem uma função de proteger, muitas vezes. Acalentar. Exatamente, proteger aquele indivíduo, acalentar aquele indivíduo. Quanto à alimentação daquele indivíduo, diz da família dele, diz desses rompimentos que ele não aceita. Né? O quanto diz desse momento. Então, a gente não pode simplesmente dizer você não vai fazer isso, você não pode comer isso, ou sem entender o significado. Né? Sem entender o significado muito grande. Eu costumo dizer que eu amo cuscuz. Eu sou pernambucana. Quem não gosta de cuscuz não é nordestino. Eu sou de família pernambucana. Cuscuz é melhor que muita gente, exatamente. Então, não tem como tirar o cuscuz da minha dieta todos os dias. Aí, porque... o que é que eu faço? Eu coloco cuscuz com cenoura. Você não comi. gosta de cuscuz? Aí eu boto cuscuz com cenoura, que ela tá precisando comer cenoura, né? Só o cuscuz é amido. Então, vamos lá botar uma cenoura ralada e manter o seu cuscuz. Então agora eu vou comer cuscuz com cenoura. A gente ressignifica. Exatamente. Coloca uma beterraba ralada com cuscuz. Hoje eu fiz uma prescrição, lentilha com cuscuz, farofa de lentilha com cuscuz. Uma coisa que poucas pessoas comem, mas você pode associar alguma coisa que você gosta com alguma coisa que você precisa. Exatamente. Porque, assim, o que é que significa cuscuz? Significa minha raiz, significa minha história, significa minha origem ali, meus familiares, significa meu pai, meus avós, né, minha mãe, enfim, significa toda a minha história. Então, eu não tenho como fazer isso e dizer, simplesmente como tirou da dieta. Não, meu cuscuz não mexe não, bota ali, deixa ali. Então, de tirar esse afeto. Então, eu percebo que você tem esse olhar, eu percebo que você tem esse cuidado, né? E essa é uma grande diferença. Eu acho que essa é algo que a gente precisa ter mais nos consultórios, porque já é tão difícil, às vezes é tão constrangedor e às vezes é tão doído ir no nutricionista ou olhar, vai cortar o quê? A alimentação, essa é a primeira coisa que a gente fica doente, que eu escuto, né? Quando fica doente, é perder o apetite, então eu tenho que aproveitar. Então, vai cortar o que me dá prazer na vida. Muitas vezes tem pessoas que só sentem prazer na hora de comer. Então, você vai cortar o prazer. Como é isso? Então, quando você faz isso com todo esse cuidado, com todo esse olhar, faz com que a pessoa encontre esse propósito, com que essa pessoa, né, conecte com ela. Isso é muito bacana. Ressignificar, né? Exatamente. Ressignificar a importância das coisas e como você falou, até em consulta mesmo, assim, uma das últimas coisas que eu vou conversar com o paciente é sobre dieta. Uhum. A gente conversa sobre tantas outras coisas antes, a linha, né? Depois, com as consultas recorrentes, aí vai ficando mais prático, né? Sim. Mas antes a gente trabalha mesmo por que você está aqui. O que é que você quer? O que é que eu posso melhorar a sua vida? E a pessoa que diz o que é que eu preciso melhorar. Não sou eu que, você tem que melhorar isso aqui. Uhum. Eu faço a anamnese, faço a avaliação física, a bioimpedância, a antropometria. E aí eu digo, no seu corpo aqui está ressoando isso. Mas dentro disso que você está precisando melhorar, com essas sensações, vamos unir aqui o que a gente está precisando fazer e criar um protocolo eficiente para você. Uhum. E aí tem dado certo. Tem dado muito certo. E, para finalizar, né, o que é que a gente pode dizer assim? Quais são as dicas que a gente pode trazer, que as pessoas em casa podem fazer de imediato? Né? O que é que as pessoas em casa podem fazer para começar essas mudanças, começar essas reflexões de tudo que a gente falou aqui? Sabe, Fernanda, você me faz pensar, eu estava tendo uma conversa com uma amiga minha e ela disse assim, estou muito ansiosa e nunca tinha sentido isso. Eu falei, rapaz, se você for no psiquiatra e ele te falar tu falar isso para ele vai te dar logo um medicamento. Ela falou, já estou com a receita. Eu falei, tá, então peraí, beleza, tá com a prescrição. Faça por uma semana, acorde de manhã, faça atividade física, 40 minutos, todos os dias de manhã, por uma semana. Comece a comer melhor. Comece a sentar, o que você falou aqui. Sinta o sabor do alimento. Comece a se conectar mais com esse alimento, que é um ato repetitivo de autocuidado. Você tem filhas, comece a
se divertir mais com as suas filhas por uma semana, não dê só tanta atenção ao trabalho. Crie esse ambiente mais saudável para você. Veja como é que está o seu ambiente, de acordo com o que você me falou. Eu vejo que a medicação não vai resolver, ela só vai amenizar. Então, se você não melhorar em uma semana, aí você segue a prescrição do médico, que ele não está errado, ele está certo. Mas faz uma semana isso, em uma semana ela melhora. Tem né? uma frase que você colocou esses dias que é: você vai perder para a cama. Que eu boto no meu despertador, né? Eu juro pra você que essa semana eu fiquei com a preguiça. Eu falei, ai, meu Deus, hoje eu posso ir mais tarde. Eu juro que veio a frase na minha cabeça. Eu falei, eu não vou perder pra cama. Eu levantei. E eu tenho umas que são mais fortes, viu? Eu não vou falar aqui, porque tem umas que... que às vezes eu preciso acordar 4h20. Tem treino que aí tem que acordar 4h20. Aí esse é xingando. Levanta, seu descarado. Entendeu? Então, assim, coisas universais, né? Eu costumo dizer que existem alguns mecanismos universais da saúde que a gente pode começar a praticar hoje. A atividade física é o que eu falei. Sim. Comer melhor alimentos que vêm da terra. A gente já escuta. Descascar mais, desembalar menos. Segunda coisa, né? Isso é prático, isso aqui dá pra gente resolver. Eu atendi uma pessoa uma vez que disse que tinha dificuldade de comprar castanha. Eu falei, meu amigo, cheguei pra uma pessoa, porque é assim, né? Na consulta tem que dar o exemplo, né? Chamei a pessoa que estava na frente, falei, você pode ali comprar uma castanha para ele? A pessoa foi, em 15 minutos voltou com a castanha. É difícil? Não, o difícil é a gente que coloca dificuldade. Então, terceira coisa, parar de colocar dificuldade nas coisas. Então, entrou atividade física, alimentação, começa a ver a facilidade. Não vou nem falar tirar a dificuldade, mas começa a ver facilidade nas coisas. Terceira coisa, beber água, a quarta coisa. E ser grato, que deveria ser a primeira, mas final do dia, né? A gente agradece pelo dia que a gente teve a oportunidade de estar vivo e de poder fazer melhor. Então, se a gente fizer isso todos os dias, de forma repetitiva, por uma semana, a gente já vai ver muita melhora na nossa vida. Começa a melhorar. Quem tem problema de intestino, o intestino começa a melhorar. E se o intestino melhora, a pessoa não fica enfesada. Não tem a palavra? Enfesada vem de quê? De fezes. Por quê? Que nojento falar aqui, não é isso, né? Não, pode. Não precisava. Não, né? é Vem essencial. Vem de quê, né? A pessoa enfesada, de uma coisa fedorenta, de uma coisa, né, que não deve estar ali. Então, a gente ser menos enfesado, nosso intestino melhorou, a gente começa a ficar mais disposto a produzir mais serotonina, a gente começa a ter mais disposição física, mais disposição, consequentemente, como você bem disse, a mente está no corpo, é tudo uma coisa só. Então, se a gente tem mais disposição física, a gente tem mais disposição mental. Não adianta ficar reclamando de memória, de concentração, né? Se o físico não está bem. Então, a pessoa com o físico que não faz atividade física, que não tem movimento, o principal esporte da vida é viver. Então, como é que se vive? É movimento. A pessoa que não está em movimento, ela não está vivendo. Exatamente. Ela está coexistindo. Então, Vida é movimento. É isso, né? Então, eu espero que eu tenha colaborado. Gratidão pelo convite, tá? E é isso. E eu costumo dizer assim, se eu não fosse nutricionista, eu seria psicólogo. É uma profissão que eu admiro, acho bonita, linda e que faz a diferença, já fez a diferença na minha vida, vem fazendo e faz a diferença na vida de tantas pessoas. Parabéns por isso, tá? Parabéns por essa iniciativa de um podcast. É uma forma de você disseminar isso que você faz em consultório para mais gente, né? Levar o conhecimento em uma amplitude maior e as pessoas vão buscando, cada uma na sua necessidade, um acompanhamento mais objetivo, mais pontual, né? Para o que precisam. Obrigada, muito gratidão a você, né, por ter mexido na sua agenda para estar aqui hoje. E o Real Podcast, ele tem esse intuito de trazer o assunto real, né, a dificuldade real, falar, né, de palavras que as pessoas entendam, que chegue a um maior número de pessoas, porque psicologia a gente não faz só no consultório, né, psicologia a gente faz para o mundo. A gente precisa ir disseminando isso aí, porque o que a gente falou aqui foi só de emoção. A gente falou de amor, né? O tempo todo a gente falou de amor. Então, e você falou de gratidão, e isso é uma coisa que eu acho que define muito, né? Principalmente nesse final de ano, a gente precisa aprender a agradecer, né? Não só pedir. Muitas vezes a gente fica só no intuito do que vai pedir na virada do ano, mas eu acho que o principal é agradecer. Agradecer por mais um ano, agradecer até as coisas que não deram certo, porque com certeza a gente ficou mais forte para poder ir em busca, né, dos nossos desejos, objetivos. Eu acho que a gratidão é a base de
de muita coisa na vida. E essa coisa, né, Fernando? Só posso acrescentar mais uma coisa. Claro. Quando a gente fala de pedido, né? Final do ano a gente quer pedir, né? Vamos pedir mais saúde, vamos pedir mais isso, mais aquilo, mais paciência. Eu fui fazer uma ação no Dia das Crianças e aí tem uma igreja que chama Igreja dos Aflitos, Senhor dos Aflitos, lá em Barreiras. E aí a senhora chegou para mim, você já entrou na igreja? Eu falei, sim, senhora, que bonita, né? Simples e bonita. Ela, você pediu alguma coisa a ele? Eu falei, não, senhora. Ela disse assim, vá pedir. Eu falei, eu não vou pedir agora porque eu não estou com o que pedir. Porque se eu pedir alguma coisa que não está no meu coração, quem sabe o que é que vai vir? Né? Então, a gente tem que ver o que é que a gente vai pedir também nesse final de ano, né? Exatamente. É uma coisa assim que eu tenho procurado ter cuidado comigo, é no que eu peço. Às vezes, a gente pode pedir paciência, mas será que Deus, na sua bondade, de ver a gente evoluindo, vai mandar paciência mesmo? Será que a gente está precisando de paciência? Como é que está precisando? Vai vir o quê, né? Talvez uma tempestade, né? Para Então, testar a paciência. Então, cuidado, se for pedir para poder emagrecer, essas coisas assim, não fique pedindo, não. Vai e faça o que tem que ser feito. Né? Pode pedir proteção, guarnição para seus familiares, pedir umas coisas assim mais fortes. Aquilo que tem prática, que precisa de prática, que pode fazer com prática, faça. Não fique pedindo. Eu falo com os pacientes, Deus já disse, ó, faz por ti que eu te ajudarei. Então, você tem que fazer, né, para que venha, antes de você só pedir, faz um pouquinho, né? Faz a sua parte e agradece, enfim. E então, muito obrigada, uma satisfação, né? Estamos aqui, o Real Podcast está de portas abertas para você. Foi muito gratificante nossa conversa. Fluiu muito. E muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem você acha que é interessante. Segue Jaime também. Qual é o seu Instagram? Onde é que as pessoas te encontram? No Instagram tá Dr, que é doutor, Jaime Assunção com Y. Jaime, né? Jaime Assunção. É fácil. Se colocar Jaime Assunção com Y, Jaime Assunção, acho que só apareceu. Pois é, vocês vão ver, achar ele lá nas redes sociais. Então, muito obrigada e a gente vai ficar por aqui. Tchau, tchau.